A seguir, Unifor Notícias, na TV Unifor. Olá pessoal, me chamo Davi Frota e sou estudante de jornalismo da Unifor. Sejam bem-vindos a mais um Unifor Notícias. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dara Amorim, também sou estudante de jornalismo aqui da Unifor. E hoje você confere uma matéria sobre a cajucultura no estado do Ceará. Além disso, também tem o primeiro episódio da reportagem seriada sobre os 90 anos do voto feminino. E claro que teremos nossos quadros, claquete, além das telas e o boletim esportivo. Tudo isso agora nesta edição do Unifor Notícias. O estado do Ceará tem uma grande área destinada à plantação de caju. O cultivo da fruta garante renda e movimenta a economia cearense. O repórter Davinilton Aguiar visitou o Museu do Caju em Caucaia e preparou uma matéria sobre a importância da cajucultura aqui no estado. Confere aí. O caju é um dos alimentos melhor que definem o estado do Ceará, tendo mais de 200 mil hectares de área destinada à plantação dele no estado, segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O território cearense representa mais de 60% da área total de cajueiro destinado à colheita no Brasil. Em alguns casos, o caju é uma das únicas opções de trabalho para o pequeno e médio produtor. O seu cultivo pode dar a possibilidade de complementar a renda de várias famílias. Ele é fundamental, principalmente para a agricultura familiar, né? Hoje, dos 184 municípios, 80% dos municípios desenvolvem alguma prática no plantio do cajueiro. São cerca de 60 municípios que são fortes nessa cultura. Então isso gera renda, isso gera empreendedorismo com as famílias, né? Isso gera também a produção dos derivados do caju. A fruta é muito popular pelo seu suco e pela qualidade de sua amêndoa, a castanha. Distante dos meses da quadra chuvosa, o segundo semestre é marcado por sua forte presença no estado. O caju ele combina muito com o terreno mais seco, né? Então nesse período de julho a dezembro é o período da safra, né? Então é bom que não chova nesse período, chova só depois da safra, né? A gente sempre diz, de janeiro a junho pode chover à vontade, mas a partir de julho é bom não chover muito para não prejudicar a produção. No município de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, há um museu dedicado às tradições da cultura do cajueiro. Desde 2007, quando a gente inaugurou, a gente tem feito um trabalho de educação patrimonial, principalmente com os cidadãos cearenses. Fazer com que o cearense se reconheça como um ser participante dessa cadeia produtiva do caju. Pelas árvores espalhadas pela chácara de 5.000 metros quadrados, pode-se adquirir, experimentar e vivenciar produtos da cajucultura produzidos por famílias de vários municípios cearenses. E a gente vem fazendo esse trabalho tanto para os cidadãos e também para o turista. E aí, nesse caso, a gente vem desenvolvendo o turismo cultural, o turismo rural e o turismo sustentável aqui no Ceará. Então, a gente pode sim ter uma fruta como um produto turístico, cultural e ambiental. No dia 12 de novembro é celebrado o Dia do Caju, que teve sua data estabelecida em lei no ano 2012, tendo como objetivo dar maior visibilidade à fruta. O dia 12 de novembro é em homenagem à fundação da empresa Cione, que foi uma das maiores empresas de beneficiamento de caju do Brasil e do mundo. E era coordenada pelo o maior cajucultor brasileiro e mundial, que foi Jaime Tomás de Aquino, né? Esse senhor nascido lá no Vale do Jaguaribe e que fez muito pela nossa cajucultura. Ele é o ícone principal da nossa cajucultura. Chegou a hora do nosso quadro sobre tecnologia. No Além das Telas de hoje, vamos falar sobre metaverso. Você já ouviu falar disso?
Vamos mostrar o que é esse espaço virtual e as vantagens do mercado para as empresas presentes nesse universo. Quem conta pra gente é a repórter Misaele Silva. Um mundo que integra o real e o virtual. Esse é o metaverso, uma espécie de nova camada da realidade. Um ambiente construído com diversas tecnologias como realidade aumentada e hologramas. Esse novo mercado deve movimentar cerca de 800 bilhões de dólares até 2024. O professor Fernando Souza, autor do livro Metaverso e Web 3.0, Que Mundo é Esse?, explica sobre as possibilidades desse universo. Na verdade, o metaverso ele é um conceito, né, de ambientes imersivos, onde a gente possa fazer múltiplas coisas, seja trabalhar, jogar, conhecer amigos, conhecer pessoas, né, fazer compras, tá? E dentro dessa dinâmica, né, dos ambientes imersivos, normalmente a gente vai ser representado por avatares, né, que pode ser exatamente como nós somos aqui no mundo físico. Você já imaginou que isso seria possível? Experimentar roupas sem sair de casa ou trabalhar, estudar, ter uma vida social por meio de um avatar? Cada vez mais, tudo isso se torna real, já que vivenciamos os avanços dessa tecnologia. A dinâmica, né, o conceito de metaverso, ele é muito semelhante ao que a gente tem hoje dentro do universo mobile. Tá? A gente tem o nosso celular ali, a gente tem múltiplos aplicativos e passa um tempo considerável, né? Entre o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, né? O TikTok, o Waze, iFood, né? Aos poucos a gente vai ter dinâmicas muito semelhantes quando a gente fala de metaverso. Então, ao invés de um metaverso, teremos múltiplos metaversos, que cada um com funções específicas que a gente vai passando entre eles. Então eu quero caminhar e ver lojas, por exemplo, eu vou para uma plataforma X. Eu quero me encontrar com os amigos, eu vou para a plataforma Y. Eu quero ter uma experiência mais gamificada, eu vou para uma plataforma que tem uma dinâmica mais gamificada. Então, são múltiplas plataformas aí que permitem essa experiência imersiva, tá? Seja ela através do celular, seja ela através do computador. Essa utopia futurista saiu dos livros de ficção científica e foi parar nas mesas dos investidores das grandes empresas. O potencial que cerca essa ideia é tão grande que fez até o Facebook trocar seu nome para Meta. E diversas empresas realizam ações nesse mundo que possibilita o desenvolvimento do metamarketing. Então, quando a gente fala de metamarketing, a gente está falando, né, do uso das tecnologias, do uso dos aprendizados, né, do uso das dinâmicas e dos conceitos de marketing dentro desses ambientes imersivos, dentro do metaverso, né? Por exemplo, hoje a gente já tem ações rolando em alguns metaversos que replicam algo muito semelhante ao que é feito dentro do marketing tradicional ali e da propaganda out of home, né, que é aquela propaganda que a gente faz na rua, que faz nos pontos de ônibus e faz, por exemplo, na empena dos prédios, né? Se você ainda não viveu uma experiência no metaverso ou se esse conceito é novo para você, o professor deixa uma dica. A gente está na hora de testar, está na hora de ir lá, colocar a cara, descobrir, mesmo que inicialmente não seja uma ação corporativa, não seja uma ação da empresa, mas as pessoas cada vez mais precisam entender que a gente está nesse momento de transição. Vamos para a nossa primeira pausa do Unifor Notícias. E no próximo bloco você vai conferir uma matéria sobre os 90 anos do voto feminino. O Brasil é uma democracia racial. Aqui não existe ódio e todos vivem em harmonia. No Brasil, a educação é igualitária, independentemente da cor. Para alcançar seus sonhos no Brasil, basta querer. É disso que se trata a meritocracia. Racismo? Aqui não. Somente nos Estados Unidos.
São esses comentários que tentam esconder o racismo no Brasil, tentam difundir o mito da democracia racial. Os efeitos segregacionistas e racistas de mais de 300 anos de escravidão nunca deixaram de existir no Brasil. Devemos chamar o racismo pelo nome e entender que essa luta não é somente da população negra, e sim de toda a sociedade brasileira. O agronegócio é um dos segmentos de maior importância para a economia brasileira. Com isso, o número de mulheres iniciando nesse mercado tem crescido ano a ano. Inicialmente nós tínhamos 2 funcionários, hoje estamos com 6, já teve um aumento, e aí a produtividade está sendo comercializada no interior do estado e chegando aos poucos aqui na capital, Fortaleza. Estamos de volta. O voto é um dos mais importantes direitos da nossa democracia, já que permite exercer a cidadania. Porém, por algum tempo, as mulheres não puderam votar e só foram ter esse poder em fevereiro de 1932. Neste ano, 2022, faz 90 anos que elas conseguiram essa conquista. E você assiste agora uma matéria sobre o assunto. Durante muito tempo, uma série de grupos da sociedade brasileira não tinham acesso ao voto, portanto, não exerciam a sua cidadania. Depois de muitas lutas, as mulheres conseguiram participar das decisões políticas. Os grandes impactos das mulheres não votarem era de não tomar as decisões que iriam afetá-las. Então, se as mulheres não votam, nem são votadas, as leis que são votadas nos parlamentos as atingiriam, mas elas não teriam a condição de participar dessas leis que as atingem. Então, o impacto é terrível, tanto que o direito ao voto, assim como o direito à educação, são os primeiros direitos reivindicados pela primeira onda feminista. O voto feminino, reconhecido em 1932, só foi incorporado à Constituição de 1934. Era facultativo e as mulheres casadas tinham que ter a permissão dos maridos para votarem. Somente em 1965 foi que o voto se tornou obrigatório. Por isso, fomos até a Câmara Municipal de Fortaleza para ouvirmos a opinião de uma parlamentar que vive diariamente essa luta. Olha, a conquista do voto feminino é algo extremamente importante, não só para nós mulheres, mas para a democracia brasileira. Até porque nós somos a maioria da população desse país, então é impensável você falar de democracia sem que as mulheres participem do processo eleitoral, que vai refletir no processo de tomada de decisões, nos rumos que o país vai tomar, que as cidades, os estados. Então, foi uma luta muito necessária, que foi travada há décadas atrás pelas mulheres que construíram o movimento sufragista e que, finalmente, em 1934, foi reconhecido constitucionalmente o nosso direito de votar, de participar do processo eleitoral. Então, é algo fundamental, porque é um instrumento que a gente tem para manifestar o nosso pensamento, as nossas convicções. Quando as mulheres rompem a barreira da exclusão, elas garantem seu espaço de fala depois de tanto tempo negado. Por isso, votar e ser votada significa participar das lutas de ideias. Hoje, o foco da discussão das mulheres na política já não é mais o direito ao voto, mas sim o fato delas ocuparem esses cargos. Para vocês terem uma ideia, nas eleições de 2020, que são as eleições municipais, prefeitas e vereadoras são apenas 12% no Brasil. Nós temos aí 50% mais ou menos, um pouquinho mais, de mulheres eleitoras. Então essas mulheres não estão votando em mulheres, não estão reconhecendo nas próprias mulheres a condição de exercer esses cargos políticos. A vereadora menciona pontos a serem melhorados para que o espaço eleitoral seja mais igualitário. Uma das lutas que a gente continua travando é o enfrentamento à violência contra a mulher. E ter mulheres eleitas, ter mulheres parlamentares, gestoras, prefeitas, governadoras, presidenta,
como nós tivemos um dia, isso significou um avanço muito grande nessas políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Agora, falando de arte e cultura, se liga no que a nossa agenda cultural com dicas do que fazer em Fortaleza. Os ensaios do Coral da Luz, aquele que se apresenta na Praça do Ferreira na época de Natal, já começaram. E acontecem aos sábados, às 15 horas, na associação Nossa Casa Mãe África e é aberta ao público. Então você pode ir lá acompanhar. Outro super programa é ir conferir o Festival de Teatro de Fortaleza. O destaque da próxima semana será o espetáculo Casa, Corpo, Mulher, Árvore, da artista Silvia Moura. Na segunda, dia 31 de outubro, às 19 horas, no espaço Casa da Artista, no Benfica. Mais informações da programação no Instagram, @ccultfor. E para você que já está ansioso para a Copa do Mundo, no Shopping Benfica está rolando uma exposição de telas que retrata os jogadores e momentos históricos dessa competição, que é a maior que nós temos. Com acesso gratuito, o acervo está localizado no piso térreo e a visitação é de segunda a sábado, das 10 horas às 22 horas e aos domingos e feriados, das 11h30 da manhã às 21 horas. Você pode conferir até o final do Mundial, que começa dia 20 de novembro e vai até 18 de dezembro. Para mais indicações do que fazer, acesse o nosso Instagram, @tvunifor. E como todos já sabem, no mês de outubro é comemorado o Halloween. E no Claquete de hoje você vai conferir uma lista sobre filmes de terror. Fica ligado nas indicações do Davinilton Aguiar. Olá, assombrados e assombradas. Sejam bem-vindos a mais um Claquete. E apesar de hoje não ser sexta-feira 13, vamos falar de filmes de terror para roer as unhas de um jeito que sua manicure vai ficar com raiva. Afinal, o Halloween está aí batendo na porta. Here's Johnny! Reza a lenda que quem possuir os manuscritos perdidos de São Cipriano ganhará grandes poderes. Basta proclamar as suas páginas. Assim parece fácil, né? A questão é o preço que você paga ao fazer isso. A Mata Negra, terror brasileiro que pode ser encontrado no Prime Video, traz a protagonista Clara em meio a uma terrível maldição, misturando ambientes pitorescos com figuras do folclore brasileiro. O filme de baixo custo consegue trabalhar bem, mesmo com suas dificuldades em gravar na floresta, trazendo movimentos diferenciados de câmera, o que leva à inevitável comparação com Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio de Sam Raimi. Porém, com gosto tupiniquim, excelentes efeitos especiais, roteiro fluido e elementos do trash e do gore sob a medida certa. Aliás, falando em folclore brasileiro e gosto tupiniquim, sabia que no dia 31 de outubro também é comemorado o Dia do Saci? Sabendo disso, vamos para a nossa segunda recomendação de hoje. Disponível na Apple TV+, As Fábulas Negras é uma produção extremamente simbólica para o cinema brasileiro. É como uma passagem de bastão do gigante Zé do Caixão para os novos realizadores, como Rodrigo Aragão e Joel Caetano. Durante uma brincadeira entre 4 amigos, eles compartilham histórias macabras um com o outro, envolvendo histórias do folclore nacional. Lobisomem, Loira do Banheiro, Monstro do Esgoto e o Saci são algumas das lendas. O Saci aparece em uma dessas histórias em uma espécie de curta muito bem trabalhado por ninguém mais ninguém menos que José Mojica, o Zé do Caixão. Ele surge após ser incomodado por um homem que entra no bambuzal à noite e desrespeita o povo da mata. Um dos fatores mais interessantes é que o filme não insiste em elementos do terror atual. Traz uma sensação de nostalgia daqueles filmes de terror bizarro e sangrentos que tínhamos antigamente. Um casal de refugiados do Sudão ganha uma oportunidade de acolhimento em Londres. Porém, não demora muito para que eles descubram algo bem assombrador. Uma presença maligna que não permite que eles continuem essa nova vida. Desesperador, né? Principalmente porque, diferente de outros filmes semelhantes, esse casal não tem saída alguma. O que ficou para trás traz a crise dos refugiados para o gênero do terror, pegando elementos da cultura sudanesa em uma espécie de horror psicológico. O casal tem direito a muito pouco,
Apenas uma mesada para comer e comprar o básico, além de um cafofo onde eles não podem fazer nada, tendo que ainda por cima prestar satisfações frequentemente a órgãos do governo, enquanto assombrados por uma criatura bizarra. Além de trabalhar a nossa empatia por meio desse drama, quando o filme passa a investir no horror, traz um arrepio, uma tensão e um aperreio tremendo. Em síntese, a obra mostra como o gênero terror pode ser utilizado para retratar temas políticos e atuais de maneira inteligente e criativa, explorando bem o drama dos personagens e seus conflitos psicológicos em torno da adaptação em um novo país, encontrando um novo terror enquanto fogem do horror do próprio passado. Então é isso, pessoal. O Clacast dessa semana vai ficando por aqui. Eu espero que você aproveite o fim de semana para assistir as nossas indicações de hoje. Tchau, tchau e até a próxima. Chegamos no nosso segundo intervalo, mas fica aí que no último bloco vamos trazer atualizações do esporte. A gente volta já. É puxada, mas é prazerosa. A gente se diverte, a gente aprende. Sempre é muito bom estar trocando essa experiência com as pessoas que estão aqui na redação. Geralmente, se eu estiver na produção, eu vou fazer uma pauta e eu vou passar para o repórter. Parte dessa produção toda me encanta e o motivo de eu ser repórter é mais esse fascínio pela produção de uma matéria. Transformar o texto, transformar a pauta em algo que seja compreensível para todo mundo realmente é um desafio. Contar essas histórias, registrá-las, reportá-las, né? Denunciá-las. Primordial para você ser um bom repórter é você ser humano, né? Você ser gente. Em 1843, Ada Lovelace publica o primeiro algoritmo a ser processado por uma máquina. 1867, nasce Marie Curie, considerada mãe da radiação. Foi a primeira mulher a receber um Nobel e a primeira pessoa a receber o prêmio 2 vezes. 1932, Matilda Brooks descobre o antídoto para envenenamento por monóxido de carbono e cianeto. Ela não foi citada no relatório do experimento. 1958. Mary Jackson se torna a primeira mulher negra a conseguir uma vaga de engenheira espacial na NASA. Esses são alguns exemplos de mulheres que enfrentaram a cultura do preconceito e se tornaram referências históricas na comunidade científica. Suas colaborações ficarão marcadas não só para a ciência, mas também para a luta pelo espaço das mulheres na sociedade. Vocês podem achar que eu tô aqui para pedir que me aceitem, mas de modo algum a minha existência depende da aceitação de vocês. Não depende. Mas eu estou aqui para fazer exigências. Eu exijo que respeitem meu nome e meus pronomes. Eu exijo que me deixem trabalhar. Eu exijo que me deixem estudar. Eu exijo que não me reduzam a uma característica, ao meu gênero. Eu exijo que me respeitem. Eu exijo que me deixem viver. Voltamos do nosso último intervalo e tá na hora de falar sobre esportes. É isso aí, Dara. E quem comanda o boletim esportivo dessa semana é o Gabriel Alves. Boa noite, Dara, boa noite, Davi, e boa noite para você aí de casa. Cheguem mais que está começando o Boletim Esportivo. Para começar as notícias, o time do Ceará enfrentou nesta quarta-feira a equipe do Internacional no Beira-Rio pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e foi derrotado pelo placar de 2-1. A equipe cearense abriu o placar no primeiro tempo com Lima de pênalti, mas no segundo tempo o Edenilson e Alan Patrick viraram o placar para a equipe tricolor.
Com o resultado, o time cearense chegou ao seu 8º jogo sem vencer e está na zona de rebaixamento. O Ceará enfrenta a equipe do Fluminense na próxima segunda-feira, dia 31. E hoje à tarde, o Ceará comunicou que o técnico Lúcio Gonzalez não é mais treinador do Vozão. Ao todo, foram 10 jogos com 5 derrotas, 4 empates e apenas uma derrota. E ontem também, pela 34ª rodada, a equipe do Fortaleza venceu o time do Curitiba pelo placar de 3-1 na Arena Castelão. Com 2 gols de Juninho Capixaba e 1 de Romarinho, a equipe tricolor bateu o Curitiba, que marcou com Matheus Candolini e Guilherme de los Santos. Com a vitória, o tricolor do PC chegou ao seu 8º jogo invicto e vê a vaga na Libertadores ainda mais perto. O próximo jogo do Fortaleza é contra o Palmeiras na quarta-feira, dia 2. E o time de vôlei da Rede Cuca enfrentou na quinta-feira, pela segunda rodada da Superliga de Vôlei, a equipe do Campinas no ginásio Paulo Sarazate, e foi derrotado pelo placar de 3-0. No primeiro set, a equipe de Campinas venceu por 25-22. Já no segundo, o placar foi mais tranquilo para o Campinas, que venceu de 25-18. Já o último set foi o mais disputado, terminando de 25-23. A equipe cearense busca sua primeira vitória na competição e o próximo desafio da Rede Cuca está marcado para o dia 5 de novembro, no próximo sábado, quando recebe a equipe de Araguari. E mudando de esporte, a capoeira se originou aqui no Brasil, por volta do século XVI, e até hoje é um símbolo de resistência e cultura do nosso país. Para saber mais sobre essa luta, a repórter Tarsila Sanders preparou uma matéria muito especial. Confere aí. A capoeira é uma expressão cultural e esporte afro-brasileiro que mistura arte marcial, dança e música. Sua origem está diretamente ligada com a cultura brasileira e pode ser uma ótima forma de inclusão social. A capoeira é a arte e luta genuinamente brasileira. A gente costuma dizer que a capoeira engravidou na África e nasceu no Brasil. Então, ela se mistura muito com a história do Brasil, com a história dos escravos, com a resistência que os escravos tiveram e a libertação deles. A capoeira nasceu nesse meio, ela foi nas senzalas e era uma luta essencialmente de resistência e de liberdade. Essa luta, que é feita de movimentos espontâneos, promove ainda mais do que somente benefícios físicos. Foi muito importante a capoeira, porque a Isabel, assim que ela começou a andar na ponta dos pés. Ela tinha encurtamento do tendão. Então a capoeira ajudou muito ela na estabilidade, porque ela começou, quando eu comecei a perceber o problema, ela estava correndo e caía. E aí eu levei no médico, começou todo o processo com fisioterapia, com órtese, né? E ela ia para a capoeira de órtese, não tirava, né? O que ajudou muito no equilíbrio e ela a se locomover com essa órtese, né? Até que ela fez a cirurgia, colocou botox e voltou para a capoeira. Ela impacta diretamente justamente como isso. Ela é um instrumento de desenvolvimento pessoal, um instrumento de você pode esquecer os problemas e crescer dentro dela juntamente com os seus fundamentos. Claramente a saúde, eu treino todo dia. Para mim é uma rotina que me mantém em forma. Essa aí, para mim, assim, eu escuto o berimbau já começar a me tremer, me dá vontade de jogar. E eu espero ter isso a minha vida toda. Impactou também com a saúde, né? E também ajuda muito fisicamente. Tipo, toda vez quando eu escuto o berimbau tocando, sempre dá aquela vontade de jogar, sabe? Aquele verme. E é isso. Capoeira pra mim é vida. Pensando isso, nós viemos aqui na Praça Martins Dourado que está acontecendo uma roda de capoeira e nós não poderemos ficar de fora dessa. A capoeirista Lia Maia, de 13 anos, conta como conheceu a capoeira e começou a praticar com 6 anos. Eu adoro fazer, mudou muito na minha vida, eu acho divertido, é bom para a saúde, para atividade física e eu me sinto muito mais confiante e feliz. Renata, mãe de uma das praticantes, também deixa um recado para aquelas pessoas que têm interesse em começar a praticar capoeira. Para todos os pais e mães que acham que pode ser uma coisa ruim, mas não, é um esporte, é uma luta, é uma dança e assim, é maravilhoso. Eu aconselho muito a colocar.
Capoeira Brasil! É isso aí, pessoal. E a gente não se contentou em ir lá entrevistar eles, a gente trouxe o pessoal aqui da capoeira para o estúdio. Estamos aqui com o Marcelo, mestre da capoeira. Marcelo, tudo bom? Opa, tudo bem, pessoal? Como é que tá? Se apresenta aí, apresenta o que você faz. Bem, eu iniciei a capoeira em 1995, então a gente está próximo a completar 30 anos de capoeira aí, né? E como assim, na sua opinião, o quão importante para você é fazer essa representatividade de uma coisa tão cultural como é a capoeira através das danças, através das lutas? Eu apenas, hoje em dia, a gente, através do trabalho do Volta ao Mundo, a gente faz uma retribuição para a sociedade com o nosso trabalho de tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu conquistei, tudo que eu ganhei através da capoeira. E a gente trabalha um pouco a questão da cultura, trabalha a cidadania, trabalha o esporte, a saúde, tudo mais com a capoeira. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso boletim esportivo de hoje, mas não sai por aí que tem novidade. Muito obrigado pela participação de vocês. Pessoal, como o Gabriel falou, a gente vai encerrando essa edição do Unifor Notícias, mas dessa vez será de uma forma diferente. Vamos acompanhar agora, diretamente aqui do nosso estúdio, a roda de capoeira Volta ao Mundo. É isso aí, pessoal. Podem vir. Palmas, palmas, pessoal do estúdio, por favor. Primeiramente, Marcelo, eu queria só que tu apresentasse aí a rapaziada, apresentasse cada um. Essa aqui é a turma que estava lá na filmagem, né? É a turma que representa aqui o Volta ao Mundo dos mais graduados. Graduado MacGyver, graduado Herê, graduada Oncinha, graduada Advogada e Pirulito. Beleza? É isso aí, bora.
recado? Pode dar? Pode? Quem quiser seguir a gente... Peraí. Bem, pessoal, quem quiser seguir a gente nas redes sociais, @VoltaAoMundoBR. Lá tem tudo sobre o nosso trabalho que a gente desenvolve, que foi falado aqui, um pouco da nossa história. Foi assim que a Taça acabou encontrando a gente. Então, se você está vendo essa reportagem agora, siga a gente por lá, tá bom? Capoeira! Brasil! Continua?